Nesse vídeo eu quero contar para vocês uma grande novidade. Chegaram no Brasil os ETFs que pagam dividendos todos os meses. Apesar de ser uma novidade aqui no Brasil, isso já existe há muito tempo no mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde os ETFs já distribuem dividendos há muito tempo. Mas, sem dúvida, era algo que faltava aqui no Brasil e finalmente houve uma decisão que mudou o jogo e acaba de ser lançado o primeiro ETF que paga dividendos no Brasil. Vale dizer que essa novidade demorou um bocado para chegar. Desde janeiro já havia sido liberado no Brasil a criação de ETFs que pagassem dividendos, mas somente agora houve um banco que tomou a frente e resolveu criar esse ETF. Esse banco foi o Nubank, que em parceria com a B3 criou o NDIV11, que é esse ETF que vai pagar dividendos mensais. Mas vamos com calma que eu quero explicar com detalhes para vocês como funciona esse ETF. Se você nem sabe o que é ETF, é uma categoria de investimentos que possuem ativos negociados em bolsa. E esses ETFs eles são conhecidos no Brasil por replicarem índices muito conhecidos no mercado, como é o caso do Ibovespa, o próprio índice de dividendos, entre outros. Só que no Brasil os ETFs sempre foram conhecidos por não poderem distribuir dividendos, enquanto no exterior já distribuem há bastante tempo. Anteriormente, como funcionava? Os ETFs que tinham empresas, ações que recebiam dividendos, eram obrigados a reinvestir esses dividendos dentro do próprio ETF, nos próprios ativos. Ou seja, não podiam distribuir aqueles dividendos diretamente para os cotistas, o que muitas pessoas achavam estranho e reclamavam por aí. Mas explicando rapidamente o que é esse tal ETF, é uma sigla em inglês que significa Exchange Traded Funds, mas que no Brasil ficou muito famoso e conhecido como fundo de índice, porque replica algum índice de mercado. Vale dizer que já existiam vários fundos de índice no Brasil que ficaram bastante famosos, como é o caso do BOVA11, que replicava o Ibovespa, e o IVVB11, que replicava o S&P 500 lá dos Estados Unidos. E esse novo ETF, o NDIV11, é um ETF que vai replicar um índice criado pelo Nubank em parceria com a B3. Esse índice se chama Bovespa Smart Dividendos e ele é composto pelas 21 empresas que mais pagaram dividendos na nossa Bolsa Brasileira. E eu imagino que você deve estar se perguntando agora quais são essas 21 empresas que compõem esse índice. E eu vou contar para vocês. Bora lá! Essas empresas são a Taesa, a Telefônica Brasil, também conhecida como Vivo, a BB Seguridade, o Banco Santander Brasil, a Engie Brasil, a Itaúsa, o Banco do Brasil, a Bradespar, a Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, a Copel, a CPFL Energia, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, a Gerdau, a Vibra Energia, a Cyrela, a Metalúrgica Gerdau, a Cielo, a Petrobras, a CSN Mineração e a Marfrig. Essas são as 21 empresas que compõem inicialmente o índice. E vale lembrar que esse índice pode e deve ser atualizado ao longo do tempo, conforme as empresas forem ali se modificando na sua distribuição de dividendos. Vale dizer que essas 21 empresas que citei são empresas gigantes, líderes de mercado e de setores muito estáveis da companhia. Não à toa tem se destacado e distribuído ótimos dividendos para os seus acionistas e por isso compõem o índice. Eu mesmo tenho 8 dessas 21 empresas na minha carteira própria de ações que me pagam excelentes dividendos e eu estou bastante satisfeito. Mas você pode estar se perguntando qual que é a vantagem de investir nesse ETF se eu posso pessoalmente comprar cada uma dessas ações individualmente na Bolsa de Valores. A resposta é muito simples. Você levaria um bom tempo para conseguir comprar cada uma dessas ações e principalmente manter esse balanceamento que o índice vai fazer de forma automática e além disso tudo, a partir de um único ativo. Você precisa entrar na bolsa apenas para comprar um único ativo. Então, sem dúvida, essa é uma grande vantagem de investir via ETFs, porque você engloba uma cesta de ativos, no caso aqui, uma cesta de ações, e que você consegue muita praticidade e eficiência, já que você vai manter o balanceamento estabelecido ali sem ter grande esforço para isso. Uma outra grande vantagem é que haverá sempre uma rotatividade entre essas ações de forma automática, definido pelo índice ali, o Bovespa Smart. Então, você não precisa se preocupar também, caso uma empresa pare de pagar muito dividendo ou realmente piore tanto a ponto de não distribuir tanto aos seus acionistas, você não vai precisar fazer absolutamente nada, porque o próprio índice vai fazer isso de forma automática, o que também é uma grande vantagem. Agora, uma coisa muito importante que aconteceu, além de lançar esse ETF, o NDIV11, o próprio Nubank lançou o NSDV11, que replica o mesmo índice Bovespa Smart,
Só que tem um pequeno detalhe, ele não distribui dividendos, exatamente na formatação que eram feitos antes com os ETFs que já existiam. Nesse caso, vai funcionar exatamente como já funcionava. O ETF vai receber os dividendos da empresa que ali estão compondo o índice e que compõe também o ETF e vai reinvestir dentro do próprio ETF para que o valor da cota vá subindo, acompanhando cada vez mais essa distribuição. Ou seja, se há uma vantagem em investir no NDIV11, que é justamente o recebimento dos dividendos mensais, também é uma vantagem no NSDV11, já que você não vai precisar reinvestir ali todos os meses aqueles dividendos recebidos e automaticamente você estará sempre reinvestindo, criando o famoso efeito da bola de neve, que ficou muito famoso aí nos últimos tempos, já que à medida que você reinveste os dividendos recebidos, você ativa essa bola de neve, que é justamente os juros compostos trabalhando ao seu favor. Uma diferença muito importante entre os dois ETFs é justamente a questão da tributação, e não à toa eu trouxe isso para vocês nesse vídeo, porque ao final eu vou dar a minha opinião sobre qual dos dois eu prefiro e também vou dizer o motivo disso. No caso do NDIV11, que é o ETF que paga dividendos mensais, haverá uma tributação de 15% direto na fonte, será retido dos dividendos que você iria receber em forma de imposto, o que, na minha opinião, é um pouco estranho, já que os dividendos das ações ainda são isentos de imposto no Brasil. Então é algo que me causou certa estranheza. Enquanto o NSDV11, que é o ETF que não distribuirá dividendos, não terá logicamente esse percentual de 15% retido na fonte, já que não tem dividendos, mas haverá ali os 15% sobre o ganho de capital. E o que é ganho de capital? É justamente o que você consegue lucrar com a valorização daquela cota. Então, se a cota do NSDV valorizar ali R$10, por exemplo, você terá que pagar 15% desses R$10 no momento da venda. Então repare que esse pagamento será apenas no momento da venda. Mas vale lembrar que o NDIV11, apesar de distribuir dividendos e também ter esse percentual retido na fonte, ele também tem a incidência aí desses 15% de imposto sobre ganho de capital no momento da venda da cota, igualzinho o NSDV11. Então tem essa diferença de tributação que vale a pena você levar em consideração também na hora de fazer a sua escolha. Ambos serão negociados inicialmente por R$100 a cota, terão taxa de administração de 0,5% ao ano e terão prazo de liquidação após a venda de 2 dias úteis para cair na sua conta. E agora eu quero dar a minha opinião sobre cada um desses ETFs, até porque agora você precisa tomar a decisão. Por muito tempo as pessoas queriam um ETF que pagasse dividendos, mas a questão da tributação sem dúvida vai ser um entrave. Então o NDIV11 traz essa vantagem do recebimento de dividendos mensal, que é algo que muitas pessoas perguntam sempre no Instagram, quais são as ações que pagam mensalmente. Isso não existia antigamente, agora nós temos aqui no Brasil, porém essa questão da retenção na fonte sobre os dividendos é algo que, ao meu ver, pesa bastante, já que os dividendos são isentos de impostos, então a escolha individual de ações, o investimento direto em cada uma das empresas na Bolsa de Valores terá uma vantagem tributária muito grande e, na minha opinião, sem dúvida vai valer a pena. Agora, caso você queira ter a praticidade de investir em um ETF que pague dividendos, mas sem ter essa retenção na fonte sobre os dividendos e também não ter esse trabalho de reinvestir, o NSDV11 ele vai atender essa expectativa, já que terá ótimas empresas pagadoras de dividendos e, apesar de não distribuir, será reinvestido no próprio fundo de índice, no próprio ETF, que gerará a valorização da cota e futuramente você também poderá vendê-la e resgatar ali com o lucro sobre o ganho de capital que você terá. Vale ressaltar que quanto maior for o prazo que você pretende deixar o seu dinheiro investido, maior essa incidência de imposto retido na fonte sobre os dividendos do NDIV11 fará a diferença, porque todos os meses esse imposto de 15% será retido, então isso sem dúvida pode fazer uma grande diferença no longo prazo na sua acumulação. Nesse caso, vale investir sem dúvida no NSDV11 para você ter esse reinvestimento e evitar ali ter essa retenção mensal na fonte. Vale lembrar que nada que eu estou dizendo aqui se trata de uma recomendação, então vale a pena você estudar, se debruçar e entender melhor sobre cada um desses ativos antes de fazer o seu investimento. E caso você queira ter a minha ajuda para investir e escolher os melhores investimentos para a sua carteira, visando viver de renda e se aposentar mais cedo, sem depender do INSS, eu te convido a conhecer a comunidade Renda Todo Mês,
que inclusive está aqui no link abaixo para que você possa conhecer mais e saber se é para você. Na minha opinião, vale muito a pena para quem deseja começar a construir a sua renda passiva e todos os meses receber uma renda. E não à toa se chama Comunidade Renda Todo Mês, que já tem aí centenas de membros satisfeitos que vem aí construindo a sua aposentadoria antecipada com investimentos. E agora eu quero que você me conte nos comentários o que você achou desses fundos de índices, desses ETFs. Pretende investir em algum deles? E assiste esse vídeo que eu deixei aqui ao lado, que eu te vejo no próximo vídeo.